Olá, você que me acompanha aqui no canal Peoncast, seja bem-vindo e bem-vinda. Estamos aqui na sequência de lives, nesse processo de isolamento social. Hoje nós teremos a presença da Sirlene Correia, que vai falar com a gente sobre constelação familiar. E é um assunto bastante interessante, que vem sendo questionado e falado muito, né, nesses últimos tempos, pelo menos na minha concepção. E aqui o canal tem como proposta promover educação, criatividade, liderança, empreendedorismo, inclusão, conhecimento geral, tudo que possa agregar na sua vida pessoal e profissional. A gente fala aqui que é provocar um barulho de carroça na sua cabeça, que é trazer o quê? Um desconforto positivo, trazer uma... E espero que a nossa convidada vai falar aqui hoje traga para você uma reflexão em que você possa avançar, possa se aprofundar nesse assunto que é constelação familiar. Sirlene, seja bem-vinda. Eu que agradeço aí a oportunidade, Renê, de boa. falar sobre um assunto muitas vezes polêmico aí, né? Você sabe, Si, que eu não sei se é novo, você vai falar tudo isso pra gente daqui a pouco, mas de 2019 para cá eu tenho ouvido com muita frequência sobre constelação. Tive várias oportunidades de me aprofundar no assunto, mas nunca me aprofundei. Aí quando eu conheci você, eu falei assim, chegou a hora, deixa eu saber sobre esse assunto. E queria já convidar você para se apresentar, contar um pouco da sua trajetória, porque você também trabalha com hipnose clínica, trabalha com regressão. Conta um pouco da sua trajetória e a gente entra no tema constelação, se é um assunto novo, se é um assunto que, na verdade, já existe há muito tempo, e nós aqui que estamos chegando agora. Fique à vontade, o chapéu é seu. Eu agradeço a oportunidade aí de levar às pessoas essa, eu digo como filosofia de vida, porque para mim é muito além de trabalho, porque eu aplico 100% na minha vida, na minha família, em tudo que eu vou fazer. Então eu vivencio tudo aquilo que eu falo. E a minha história começou, na verdade, com hipnose, né? Eu sempre fui empreendedora, buscadora de inovações, né? Sempre foi um tema que me chamou muito a atenção. E a vida toda é como se eu buscasse preencher um vazio que eu tinha. E eu também não sabia de que forma ou como eu faria isso. Eu também, a constelação para mim, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei bem chocada com esse termo, né? Ainda mais por eu ter um tabu, por ser cristã, e os acessos que eu tive da constelação eram acessos que não iam de encontro com a minha religiosidade. Então isso era uma coisa que me barrou assim a princípio, né? Eu tive que me desconstruir para eu me reconstruir com uma nova consciência, com uma nova abertura. Hoje eu tenho uma compreensão muito maior de Deus, muito maior de espiritualidade, do que é religiosidade. Então, assim, ela veio para mim para quebrar paradigmas e mudar realmente tudo, desconstruiu tudo aquilo que eu construí uma vida inteira e reconstruiu com uma leveza na minha alma. Então, para mim, ela é muito mais do que apenas uma ferramenta de trabalho. E eu entrei nisso realmente para buscar a minha própria cura, a minha ânsia de ser uma pessoa melhor ou de preencher a minha alma era tão grande que em momento nenhum eu pensei em trabalhar com isso, porque eu só queria me curar, né? Preencher aquele vazio que tinha ali na minha alma de uma vida inteira. E aí foi realmente o que eu encontrei, e aí depois que eu acalmei a minha alma, eu pensei, muitas pessoas assim como eu buscam, né, essa oportunidade e talvez, assim como eu, também tem muitos paradigmas, tem muito medo de se achegar a isso. Então, quanto tempo faz que você fez a constelação para você, que você foi buscar isso para a sua vida pessoal? Faz quanto tempo? Faz uns 3 anos e pouco. Okay. Que eu fui. Na verdade, o primeiro, você falou até da hipnose, né? Meu primeiro contato com esse universo, porque eu era muito cética,
muito racional. 2 mais 2 para mim tinham que ser 4. Então eu era extremamente controladora para eu conseguir fazer uma regressão. Foi o meu primeiro contato, foi desafiador, porque eu não me permitia, mas aí eu entendi que existia um caminho, e aí foi que eu comecei a fazer e estudar, né? Primeiramente a hipnose. Vou contar um negócio para você. Perdão. A minha primeira experiência de regressão foi em 1995. Eu fiz uma regressão. Caramba! Faz tempo, então! Aí eu fiz três. Mas sempre foi em regressão coletiva. Eu fiz em grupos. Em grupos. Foi transformador, foi transformador. Mas enfim, só queria colocar para você que eu vivi essa experiência eu falo assim, precisa viver para que você quebre os paradigmas como você colocou. É vivencial mesmo. Não, é muito difícil a gente explicar tecnicamente. Perfeito. Porque a cada um, ele tem a sua própria experiência de acordo com as suas expectativas. Então ela é muito pessoal. Mas eu posso dizer, a hipnose é transformadora e a constelação ela vai além da nossa mente, né? Porque a constelação a gente trabalha campos de energia. Então, a energia não tem tempo e nem espaço, a gente acessa aí até 12 gerações. Então, ela é muito mais profunda, muito mais transformadora. E realmente a gente precisa desconstruir e reconstruir, né, em cima de que Bert Helling, que é o seu criador, né, a constelação, ela tem aí há mais ou menos 40 anos. Mas é o que você falou, agora que as pessoas estão ouvindo falar sobre isso, né? Porque hoje ela já, por exemplo, eu trabalho muito em Jundiaí. Você está em que cidade? Hoje eu estou em Paulínia, mas eu sou de Artur Nogueira. Tá. Estamos perto. Muito perto, muito perto. Porque em Jundiaí, há 1 ano, já existe a Comissão do Direito Sistêmico. A própria juíza, ela promove sessões de constelação para resolver conflitos de brigas familiares, de herança, de filhos. Então, só que as pessoas ainda têm muito medo, têm muito receio, acham que é uma coisa mística, que é uma coisa que vai mexer com espíritos, que vai ressuscitar mortos. Então, isso é um medo que as pessoas têm, né? Mas eu acho que é de confiança, né, Ci? É confiança. Alguém confia em mim e por eu falar, ele vai querer fazer. Essa outra pessoa faz, ela vai querer outra pessoa. Eu acho que é uma troca de confiança que vai se estendendo, sim, né? Vai um ciclo, sim. A partir de que alguém começa a fazer isso, mas é o que acontece. As pessoas estão se abrindo para isso e aí as informações estão conseguindo acessar mais pessoas, né? Lá em Jundiaí mesmo, eu estive no fórum, eu tenho um programa na rádio, já entrevistei a juíza, já entrevistei a psicóloga. Eles querem muito que as pessoas façam, porque evita processos, diminui briga, diminui grandes problemas do judiciário. Nossa, é uma causa muito nobre isso, então. É uma causa muito nobre. E lá em Jundiaí, ela incentiva. Eles não podem obrigar, né? Mas ela chama as partes e indica. E a constelação é feita dentro do fórum mesmo. Fabuloso. Eu acho que vai gerar muita pergunta. Eu acho que já vou perceber aqui que essa live vai ser pouca para a nossa conversa. Mas aí, eu nem gosto de falar. Aí eu pergunto para você, cortando você e querendo dar autonomia para você ao mesmo tempo. Mas é assim, nesse momento ali no fórum, é convidado as pessoas envolvidas naquele processo e da família para que faça a constelação ou não precisa até necessariamente todas as pessoas da família? Como que é isso? Não precisa. No processo do fórum, ela convida as partes que estão no conflito. Porque sempre são 2 partes. Por exemplo, a esposa e o marido. Então, ela solicita aos advogados de cada representante para que os seus clientes, participem da sessão de constelação. É uma solicitação. Só que muitos advogados
ainda têm muito medo, tem muito receio, ou eles acham que isso vai tirar o cliente dele. Por quê? Se eu resolvo o conflito, não tem mais briga e eu não ganho. Então, muitos advogados ainda vibram nessa escassez, achando, estão ali, ainda ganha, o ganha-perde. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Ainda não entraram no ganha-ganha. Exatamente. E na constelação é ganha-ganha. Porque se resolve esse conflito, outros clientes virão. Então é uma nova mentalidade. A pessoa tem que desconstruir mesmo tudo aquilo que ele tinha como base e entender a questão energética, que eu vou atrair muito mais clientes. Porque eu vou trazer a verdadeira solução, né? Porque o que a juíza traz? As pessoas ficam brigando e essa briga só vai aumentando a pilha de processos. Tá. E vai aumentando muito mais dificuldade, vai se tornando dificultoso. E quem perde, a carga, né, numa energética negativa deve ser contaminante, vai contaminando essa carga energética negativa, na minha concepção também. Sim, mas é fato, é fato. E quem perde é a criança. Porque um casal, quando está brigando ali pelo ego, ou brigando porque, na verdade, a mulher não foi vista, não foi ouvida, ou o homem, eles estão brigando entre eles. O problema nunca é a criança. A criança é o tiro perdido ali. Ele está ali, ele não sabe nem por que os pais estão brigando. E as crianças diminuem rendimento na escola, ficam doentes. Criam-se um monte de conflitos que na hora dessa briga, ninguém vê a criança. E quando a juíza olha, tem esse olhar, o objetivo é mostrar para os pais, opa, desce do ego e olha para o teu filho. E aí quando esses pais participam dessa constelação, eles tomam consciência de que aquela briga não vai levar a lugar nenhum. Porque não existe ex-pai ou ex-mãe. Perfeito. Eles vão ser eternos para todas as gerações. Essa é a mãe, esse é o pai. Então a constelação ela traz uma consciência daquilo que realmente eu estou brigando. Porque eles não estão brigando, às vezes, por uma pensão ou por um divórcio, olhando para o filho. Eles estão brigando porque, às vezes, essa mulher ela tem raiva desse cara, porque ou esse cara traiu, ou esse cara não deu a atenção que ela buscava. E existem muitas possibilidades aí. Aí quando as pessoas enxergam isso através dos representantes em uma constelação, aí tomam a consciência, diminui. E aí a conciliação, em 90% dos casos, a conciliação é instantânea. Então, quando 90%, o casal... A estatística é muito alta. Aproveitamento é muito bom. Sim, 90% dos casos, quando a constelação, por exemplo, ele constela hoje, daqui 30 dias vai para o juiz, volta para o juiz perguntar, né? Houve acordo? E aí 90% já tem o acordo ali, já compreenderam, já estão mais calmos. É muito resolutivo, mas muito mesmo. Então, as pessoas só precisam se abrir para isso. Não acontece nada de sobrenatural. É energia, simplesmente energia que a gente vibra. E a gente cria aí vários fantasmas, né, do que é uma constelação, de como. A minha pergunta era, quando eu conheci, eu queria uma explicação técnica, uma explicação racional. Como isso pode? Né? Como? E aí eu fui a fundo, porque eu sempre fui extremamente questionadora. E até teve uma hora que o meu coração falou, acalma seu coração, porque existem mistérios que nós nunca vamos saber. Entre o céu e a terra existem milhões de coisas que a gente não vai ficar sabendo nunca, né? Não vai saber, a nossa mente racional não consegue compreender, não consegue assimilar. E aí eu falei, tudo bem, eu aceito e vou para a minha missão, porque eu tenho isso hoje realmente como uma missão de vida, porque a transformação que trouxe a mim e a minha família foi
tão grande que, sabe, às vezes você tem vontade de gritar assim ao mundo, gente, mundo, pessoas, façam constelação. Eu entendo, eu entendo. Hoje eu já não grito mais, mas no começo eu queria gritar para todo mundo. Eu acho que é natural quando a gente tem um impacto positivo de algo, acho que é bem natural isso, algo que fez bem e você começa a ter o outro olhar e começa a falar assim, nossa, eu posso levar isso para as pessoas que eu amo. E é natural essa entusiasmo, acho normal, mas às vezes é assustador, porque quem está do outro lado não está preparado para te receber dessa forma ainda, né? Hoje eu já sei lidar com isso, né? Mas antigamente, no começo eu não sabia lidar, não. Isso era uma coisa que eu ficava bem incomodada, né? Mas hoje eu já lido. Constelação não é para todo mundo, isso é um fato, né? É só para quem realmente quer resolver. Porque por incrível que pareça... Pode-se dizer, desculpa cortar você, assim, tem aquela situação assim, tem a minha hora, por exemplo, uma fruta não cai do pé antes de estar madura. Então tem a minha hora também, eu sinto que é a hora de eu estar aberto para isso, porque às vezes a pessoa não está na hora dela, ela também não está nem receptiva. Mas de repente você deixa uma sementinha no coração dela e ela daqui uma semana, um mês, sei lá, daqui um ano, ela fala, chegou minha hora. Pode acontecer isso? Então, eu sempre acho que tudo aquilo que chega a nós é o momento certo. Tá. Se eu não estou preparado para aquilo, quem tem a perda sou eu. Porque, por exemplo, às vezes tem gente que fala assim para mim, nossa, eu conheci a constelação há 1, 2, 3 anos atrás, mas eu não constelei. E aí a situação só piorou e hoje eu tô... E aí a pessoa vem desesperada. Aí ela vem mais... Se ela tinha só 1000 problemas, ela vem com 5000. Por quê? Você não resolve na hora que era, porque o universo é sábio. Tudo que chega a nós é no momento certo. E quando aquilo bate, é sempre bom a gente ter essa consciência. O que é isso, né? Deixa eu aprender. Nunca falar não, seja qualquer coisa. O que eu preciso aprender com isso? Nesse momento de quarentena, a palavra que eu mais escutei ao longo desses meus dias que eu venho me relacionando aqui, né, nesse mundo online, é a palavra consciência. O nível de consciência de cada um acaba tendo entendimento. Então eu pergunto para você, às vezes chega até uma informação, mas eu não tenho um nível de consciência para absorver aquilo. Eu sempre acho que aquilo pode ser bom para alguém, da minha família, alguém dos meus amigos, mas nunca para mim. É o nível de consciência. Você acha que faz sentido? Sim, faz sentido. É o nível de consciência. Por exemplo, chega para você, você não está aberto, aquilo volta. Mas o universo, ele dá mensagens o tempo todo. Quem abre a chave de consciência somos nós. Quem abre a chave é a gente. Quem abre a chave da consciência. Ou seja, a porta da consciência é aberta por dentro. Por dentro, exatamente. O universo está o tempo todo batendo a porta. Né? Inclusive, existe até uma passagem bíblica, né? A porta é aberta e o tempo todo a porta está sendo batida. Então, essa oportunidade de desenvolvimento, de tomada de consciência, é para todos. Só que uns saem na frente e outros não. Mas aí é porque as pessoas gostam de negar, né? O tempo todo negando, porque isso já é uma proteção. Também tenho medo, talvez tenha medo da rejeição social, da reprovação familiar, reprovação social sobre tomar talvez algumas decisões. Isso pode estar interferindo também? Então, sabe que aí você tocou até num assunto importante, que é a base, né, eu digo das constelações, mas para mim é uma base de posicionamento de filosofia de vida. Quando a gente tem muito medo do que vão falar da gente, que nem você falou aí,
é porque eu mesmo sou uma pessoa extremamente julgadora. E quanto mais eu julgo ao outro, mais eu tenho medo de ser julgado. Perfeito. Então, é o quanto eu dou, é o quanto eu recebo. E as pessoas, nós crescemos com esse padrão de julgamento. Nós atacamos o tempo todo, né? Nós julgamos e com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Muitas pessoas me falam assim, eu quero fazer constelação, mas eu quero fazer individual. Por quê? As pessoas têm um medo e um receio de que o outro veja que ela também tem erros, que ela também é um ser humano normal e que ela também vem de um sistema familiar que teve assassinato, que teve abusos, que teve vícios. Todos nós viemos de sistemas familiares que aconteceram isso no passado. Mas a gente cresce, né, com essa capa de proteção e a gente tem esse medo de expor. E aí eu sempre convido a pessoa. Primeiro, você vem participar de uma sessão em grupo. Porque eu acho que conexão é o mais importante de tudo. Se eu me sinto à vontade, primeiro eu preciso pertencer, né, que é uma das leis que atuam. E aí quando a pessoa vem participar do grupo, ela percebe que todos que estão lá estão literalmente full, né, e buscando algo para ser uma pessoa melhor. Então não existe lá um que pode dizer, olha, minha família é melhor, eu sou melhor, inclusive eu, né? Eu sou uma eterna buscadora, eu me constelo sempre e sempre percebo que existe, eu tomo mais consciência e percebo que eu tenho mais problema. Então, tem gente que fala assim pra mim, Sirlene, nunca vai acabar? Eu falo, bom, provavelmente não, né? A gente sempre está buscando, eu pelo menos sou uma pessoa que eu estou sempre buscando melhorar. Então, é como, sabe, cebolas que a gente vai tirando camadas? E aí quando você acha que você resolveu tudo, aí vem outra. E assim é a vida, para isso que nós estamos aqui, né? Então, para mim é uma filosofia, eu amo de paixão, amo. Então, para mim, eu tenho... O Josivaldo está colocando falar. Aqui, é um amigo ali de Sergipe, agora me fugiu da onde você é, meu amigo. Quem julga não gosta de ser julgado. Ele trabalha com ecoterapia, ele tem um trabalho incrível com o filho dele autista, e ele tem um trabalho incrível ali, está fazendo esse comentário aqui agora. Normalmente quem julga é porque ele mesmo se julga, né? Ele se cobra e aí ele julga e na mesma medida ele vai ser julgado, né? É reciprocidade, não tem como ser diferente. E aí quando a gente começa a compreender, né, essa visão sistêmica, não é nem a constelação, né? É a visão sistêmica, a gente entende que quando a gente começa a olhar ao outro e ver que ele também tem medo, que ele também tem traumas, que ele também tem situações que ele também não conseguiu superar, a gente começa a se colocar igual. E aí a gente começa a diminuir o julgamento, né? É o que a gente acha. Mas quando a gente vai tratar numa constelação, tanto que para o cliente vir constelar, ele não precisa me contar absolutamente nada da história dele. Porque tudo que ele me contar é sobre o ponto de vista que ele enxergou. Então, não é sobre o que ele enxerga, e sim o que está atrás daquele comportamento. Qual dinâmica inconsciente aquele comportamento está trazendo. Então, para um constelador, quanto menos a gente souber da história, mais a gente se conecta com a informação energética. Sirlene, nós estamos vivendo uma fase sem precedente. Como que uma consteladora observa essa fase? A gente está ouvindo muita coisa, todo mundo falando tudo que acha, mas ninguém tem certeza. Mas como que uma consteladora, quais os seus olhos para esse momento de desafio que a gente está tendo, familiar, de negócio, de reinvenção,
tanta gente falando coisas, tantos conflitos que às vezes a gente acha que poderia ser desnecessário, mas às vezes tem um porquê que a gente desconhece. Como que é o olhar de uma consteladora por esse momento que a gente está vivendo? Tá, eu vou te dizer, inclusive, eu tenho uma amiga parceira que nós trabalhamos juntos e ela é astróloga. E a gente fez, acredito que em dezembro ou novembro, uma visão de como seria 2020. Né? Para a astrologia, o que eles falam? 2020 é um ano do Sol. O que significa ano do Sol? Ano que precisa clarear. Ano que tudo que está oculto precisa vir à tona para se tornar luz. Então, os planetas, os astros, já estavam nesse movimento de sair às sombras, ou seja, dar luz às sombras. Sabe aquela sujeira que você joga por debaixo do tapete? Tá. Que todo mundo faz? Por exemplo, Você tem uma questão ali, eu tenho raiva de não sei quem, mas deixa pra lá. Eu tenho um problema no meu trabalho, deixa pra lá. Eu tenho um problema com meu pai, deixa pra lá, vou fingir que isso não existe e tá tudo bem. Então, nós temos o hábito de deixar coisas pra lá. E energeticamente, esse ano, a astrologia já previa, obviamente que eles não imaginaram, eles não sabiam que ia ser tão profundo, mas é um ano de dar luz às sombras. Então, para eu, na minha visão sistêmica, é um ano que... Só que o que a gente falava? Eu não tenho tempo. Eu sei que eu tenho problema ali com meu marido, eu sei que eu tenho problema com meu filho, eu sei que eu tenho problema com a minha mãe, eu sei que eu tenho problema com a minha sogra, mas eu não tenho tempo. Eu preciso produzir, eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da minha vida. Esse era o argumento, né? De todo mundo. Perfeito. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. E aí o universo, na sua infinita sabedoria, resolveu. Né? Falou, vamos parar o mundo para que as pessoas tenham tempo de olhar para as suas sombras. Então, esse é o recado. Nós estamos em confinamento para que a gente tenha tempo de olhar para as sombras. E dói a gente olhar, né? Porque agora a gente... e se a gente tinha coisas que nos desviavam disso, por exemplo, eu tenho problema para resolver, mas eu vou sair com meus amigos, tomar uma, e tá tudo bem. Eu tenho problema para resolver, eu tenho problema... fugas, né? Ou Sim. Tinha pessoas que entravam no trabalho como fuga, ou se relacionavam com pessoas com fuga, ou bebiam como fuga, enfim, seja qual fuga nós tínhamos, o universo fez isso. Vocês não vão mais fugir. É ano de dar luz às sombras. Então não adianta a gente querer continuar fugindo, porque se a gente não parar, a força do universo nos para. Então, astrologicamente, já era previsto. Então podemos olhar com com todo respeito àquelas pessoas que toda a família, né, de uma forma direta ou indireta, está sofrendo, acho que o planeta todo de alguma forma, e respeitando totalmente tudo isso, podemos dizer que até isso era necessário passar. É necessário, sim. Era necessário passar. Quando a gente olha uma pedra, por exemplo, às vezes você está andando, e tem uma pedra no seu caminho. Essa pedra não está ali para te atrapalhar. Ela está ali, às vezes, para derrubar você, para você olhar para o chão. Olhar para a sua raiz. Quando a gente fala de conflito, de sintomas, na nossa visão sistêmica, ele não é algo ruim. Inclusive a doença. Ela não é algo ruim. Todo conflito está dizendo, você precisa olhar para algo. E se alguma coisa não te para, não te, dá um tapa na tua cara, ou não te amarra teus pés, você vai continuar indo. Porque ninguém quer ficar olhando para o problema. Né? Isso é natural da vida. Eu, por exemplo, existia uma questão minha que eu sabia isso desde muitos anos. Mas eu nunca quis olhar. Falava, isso aí não quero. Sabe aquela negação que você Sim. tem? Até que você vai lá no fundo do poço,
Aí você fala, putz, não adianta mais eu fugir. Eu preciso olhar para isso. Só que quando a gente tem inteligência emocional, a gente pode antecipar. Eu não preciso esperar cair no buraco, porque aí se eu cair eu vou quebrar a perna. É que nem você falou, tem um momento certo, o universo avisa. Pá, eu não abri. E cada aviso que ele vai me dando posteriormente, obviamente, vai ficando muito pior para mim. Então, seja inteligente. O universo te falou, isso que é a consciência. Que você estava falando, as pessoas estão falando muito em consciência, inconsciência, inconsciência. E sim, é tomada de consciência. E é interessante que, às vezes, eu me pego pensando, quando eu ouvia isso há 3, 4 anos atrás, eu achava que fazer consciência é ficar que nem ali o Buda, fazendo yoga, meditação, eu achava que era isso. Tomar consciência. Eu falei, isso não é pra mim, né? Sim. Sempre fui muito elétrica, não vou fazer isso. Isso sabe aquelas coisas que as pessoas falam? Muito esotérico. Sim. Então eu achava que eu tinha que ser sabe aquele negócio de ficar achava que era isso, e eu corria disso, né? E aí, o que eu entendi como, para mim, o que foi tomada de consciência? Que tudo que está ruim na nossa vida é porque existe um recado, vamos dizer, do universo, que quer me dizer. E o que é a tomada de consciência? É parar e perguntar. Todos nós podemos fazer isso. Por exemplo, aconteceu algo ruim, né, que teoricamente, ao meu ver, é ruim. Né? No meu trabalho, aconteceu uma briga ou alguma coisa ruim. E aí você para e pergunta, o que eu posso aprender com isso? E o seu próprio inconsciente, quando você está aberto, vai te dizer, você vai ou sonhar, ou você vai ouvir a sua intuição. É uma coisa da gente praticar, né? E não falar, sabe quando você dá um negócio errado, você xinga, você fala aquele monte de coisa e desdenha todo mundo, né? Aquele Sim. jeito assim que a gente tem maravilhoso de fazer. A pergunta é, o que eu posso aprender com isso? Linda essa pergunta. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? A questão do Covid, né? A questão da gente, o que a gente pode aprender com isso? Eu posso aprender que eu posso ficar sozinho comigo mesmo, né? Porque muita gente tem desespero de ficar com ele mesmo, porque nem ele se ama. Então, o que eu preciso aprender? O que eu preciso melhorar? Eu acho que essa pergunta é sempre válida. Eu, por exemplo, como eu já, obviamente, pratico muito isso, sempre quando tem... Às vezes os meus filhos têm alguma questão, eles vêm me perguntar. Obviamente que eu vou falar, vamos constelar. É o caminho mais rápido, mais curto para que tenha uma solução. Exatamente, é o caminho mais rápido e mais curto. É rápido, Si, só para você saber, inovador. Já tem 35 minutos da nossa conversa. Você acredita isso? Caramba, parece que faz 5 minutos. Passou muito rápido, mulher. Passa rápido, né? Verdade. Como a gente faz ele entre 35 e 45 minutos, eu gostaria de convidar você para fazer tipo uma consideração final, tipo, para a gente alinhar. Quarta-feira eu vou participar com você nessa minha primeira experiência de constelação online. Não sei se pode convidar as pessoas, não sei como que é. Pode, enfim, deve. Se pode entrar em contato com você. Não sei se tem limite, mas já estou aqui falando, né? Então, olha, tem aqui o Marlon, que é um tocador de viola ali de Bauru, ele e a família ontem fizeram a participação comigo, tem muita gente bacana, a Thalita, enfim, a Renata, que fica aí o convite para quem quiser participar. Começa na quarta-feira, está marcada a minha primeira experiência nessa processo online da constelação junto com a Sirlene. Dê algumas informações sobre essa questão, quem quiser participar, o que tem que fazer, deixar de fazer, porque lamentavelmente o tempo passou voando, foi uma benção essa nossa conversa. Bom, então vou dizer rapidamente. A constelação, ela é vivencial. Para você entender o que é, como ela atua e o que ela pode fazer por você, você precisa vivenciar. Não tem outro caminho, né? Tá. Então, o que a pessoa precisa para vivenciar? Eu tenho um grupo online,
Então, toda segunda e quarta-feira a gente tem sessão. Eu inicio às 7h10 para testar microfones, testar as câmeras. E às 7h30 eu fecho a sala. E aí eu dou início para fazer uma breve explicação para as pessoas que estão ali compreenderem, para a gente iniciar. Termina mais ou menos umas 9h30. O que é o pré-requisito para você participar? Você precisa estar no computador, porque você tem uma visão da sua tela bem maior, está disponível por 2 horas, com fone de ouvido, num ambiente tranquilo, que ninguém vai ficar te gritando, falando, te atrapalhando, porque você precisa estar ali presente, porque é uma vivência, e esses são os requisitos necessários para participar. Idade mínima, participação... acima dos 18, né? De preferência. De preferência. Se a pessoa já tem menos que 18, mas tem uma consciência, tá tudo bem. Tá. Mas, normalmente, quem busca isso é acima dos 22, 23 anos, né? Perfeito. Existe... as pessoas devem entrar em contato no seu Instagram para agendar, tipo assim, deixar uma coisa meio pré-conversada para quarta-feira? Então, eu tenho que passar o link da sala, né? Na verdade, eles têm que me chamar no direct lá no Instagram, porque Perfeito. existe um link de uma sala, porque é feito através do Zoom, e aí eu passo o link da sala para que participe, né? Uma sala fechada. Então, a pessoa precisa entrar em contato comigo. Não é aberto para qualquer um, né? Então, você precisa primeiro ter o contato comigo, aí você entra na sala. Perfeito. Então fica aí a dica, pessoal, quem está ouvindo. Oi. A constelação não é uma palestra. Tá. Ela é uma vivência terapêutica. Gente, então, olha só. Todos que participam se beneficiam. Tá. A pessoa que está nos ouvindo aqui agora, ela pode falar assim, mas eu posso convidar algumas pessoas já da minha família para participar também dessa vivência, ou talvez eu quero viver sozinho. Como que você orienta? A pessoa que quer se aproximar e ter informação agora, já viver essa experiência, talvez ela sozinha ou alguém já da família. Tudo é energia. Tudo é energia. Tudo é energia. Se você quer participar e convidar e eles forem, maravilha. Quanto mais pessoas da sua família tiverem essa consciência, mais rápido todo o sistema é curado, né? Quando a gente fala cura, é no sentido de liberação mesmo de energia, de ter uma vida próspera. Quando a gente fala de constelação, eu vou falar rápido, tá? A gente constela desde um imóvel que não vende, um animal doente, doenças, relacionamento de casal, filhos, qualquer processos, né? Inventários, qualquer profissional, tema. Uma questão profissional, um emprego trabalho, que não sai. Sim, tudo. Emprego que não sai, o que você precisa fazer, tudo ele vai trazer uma visão além do que a gente enxerga, né? Então, essa semana mesmo eu recebi o pedido de uma cliente que me ligou desesperadamente, o filho tentou, falando em se matar, e ela me pediu desesperadamente para que eu ajudasse ela, né? Então, a constelação, inclusive em termos de suicídio, ela tem assim um resultado, né? Uma libertação muito rápida. Perfeito. Né? Então, nós ele temos que uma ajuda propagar gigantesca. essas informações para ajudar essa geração que, lamentavelmente, em alguma ocasião, vem pensando sobre essa situação que deve ser o momento mais difícil da vida, a pessoa pensar em tirar sua própria vida, significa que ela já está no auge da gravidade daquela situação, né? É doído, né? E eu sei como tratar isso, eu sei o que tudo isso envolve, né? Então as pessoas precisam buscar ajuda. Silene, eu amei a sua participação. Tenho certeza que teríamos assuntos aqui para mais lives. Eu espero que todo mundo que mandou um oi, um coraçãozinho, uma pergunta ali, olha, chamar a Silene no particular. E, Silene, no final do nosso quadro, nós temos aqui o nosso quadro chamado Somos Todos Contadores de Histórias, né, onde eu e você construímos uma história juntos na intuição. Então,
para a gente finalizar nossa live aqui, por favor, você tem caneta fácil aí? Tenho. Me fale 3 palavras e eu vou falar 2. Depois eu explico a regra. Palavras aleatórias. Alegria e satisfação. Alegria, satisfação. Mais uma. Propriedade. Propriedade. Anote minhas 2. Tapete. Eu faço um sorteio, tá? Ó, tem uma canequinha aqui com vários nomes, tá? E gato de botas. Gato de botas. Então, como que funciona, minha amiga? É assim. Você pega essas 5 palavras, você costura essas 5 palavras numa história, você passa essa história para mim na hora oportuna, eu, em cima da sua história, eu continuo a história, e depois eu devolvo a história para você finalizar a história, tudo isso em 1 minuto. Rapaz, que desafio, hein? Essa é coisa boa. E aí, Sirlene, toda boa história, ela começa com Era Uma Vez. Então, com vocês, a Sirlene, no quadro Somos Todos Contadores de Histórias, Era Uma Vez. Era uma vez um gato de botas que tinha muita alegria e que por muitas vezes tinha satisfação de passear pela floresta. E ele tinha propriedade em cada caminho que com as suas botas ele passeava. E ele gostava tanto de passear na floresta com as suas botas, mas uma coisa que ele era apaixonado era parar no alto da montanha, no meio da noite, e ficar olhando o céu e as estrelas. Foi um dia que ele viu que tinha um desenho, ele reparou que tinha um desenho no céu, era uma constelação. E aí ele ficou apaixonado, e ele quis estudar mais sobre isso, entender o universo, entender que o mundo era composto de energia. Quanto mais ele aprofundava nesse assunto, mais alegria ele tinha, mais satisfação ele tinha, e mais propriedade naquele assunto ele tinha. E a consciência dele cresceu. Foi então quando ele encontrou seu tapete, e um tapete mágico voador. E esse gato, levando essa mensagem de constelação, foi para o mundo levar essa mensagem. E é com você. E assim como disse o macaco na história do Rei Leão, o gato de botas encontrou um anjo e falou para ele: você está vendo as estrelas? Todas estão conectadas. Todas fazem parte de uma grande história do universo. E você, que hoje sobrevoa todo esse espaço, vai de um a um contar essa história, porque ela vive em você. E assim como todos, estamos conectados e podemos brilhar junto com o gato de botas. Uma salva de palmas, gente, para Sirlene. Olha que história linda. Ela arrasou. Olha, pegadinha essa, hein? Você mandou bem demais, sabia disso? Vamos fazer uma foto para garantir nós aqui. Anota ali, vamos fazer uma foto aí, aguenta aí. Aguenta aí que secou o dente já aqui. Ótimo. Mas eu adorei. Você, como um bom empreendedor, pega direitinho, hein? Mas eu adorei essa sua sacada aí. Eu vou testar amanhã uma dessa na minha constelação, hein? Faça que aparece pérolas incríveis de histórias, incríveis histórias. Adorei isso daí, viu? Gostei muito. Beijo. Mesmo. Foi uma honra. Posso só agradecer rapidinho? À vontade, quero agradecer o seu trabalho. Quero agradecer o seu trabalho, Renê. Sei que você é um cara que gosta de quebrar paradigmas, que gosta de aprender,
vi lá que você foi para a China, vi lá que você é um cara extremamente arrojado. Parabéns por essa oportunidade que você está fazendo, levando histórias, né? Porque tudo na vida é uma história. E são as histórias que conectam, né? Então você tem uma sacada e você conecta, né? E tudo é conexão, tudo é energia. E eu amei participar, adorei esse aprendizado aí. Você sabe que a cada movimento que nós fazemos, nós aprendemos algo. Então, eu agradeço por esse aprendizado, por essa oportunidade de falar para as pessoas: não tenham medo de constelação, não é um bicho de 7 cabeças, até o gato de botas pode participar. A gente constela os gatinhos, que eles são equilíbrio de energia. Então, fiquem tranquilos. É uma história, né? Às vezes a história da nossa família, que ninguém nunca nos contou, e ela é revelada com muito amor através de uma constelação. Então, adorei participar, quero vir mais vezes aqui. Será muito bem-vinda. Você sabe que tem constelações com cavalos, eu sei que você é um cara aí muito ligado a cavalo. Depois a gente pode, numa outra oportunidade, conversar, que os cavalos eles têm uma espiritualidade muito grande. Então, os próprios cavalos trazem as histórias. É a coisa mais linda. Então, depois que você participar, nós vamos conversar sobre isso. Já fica agendado, vai ter sim. Já vai ter, fica tranquilo que já vai ter. Gratidão, então, tá bom? Toda a história Muito merece obrigada. ser transmitida. E obrigado por transmitir a sua para nós. Verdade. Eu também amei participar aqui. Beijo, pessoal. Tá Obrigado bom, por todo querido. mundo. Beijo. Até Tchau. quarta-feira. Até.